Meu bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você estiver vendo aqui o vídeo, a aula. Como combinado, a gente vai, nós, professores, né, professoras, vamos estar gravando alguns vídeos abordando os temas da nossa pesquisa. Eu vou ficar aí com um pouco sobre história da educação no Brasil e no Distrito Federal. E a professora Raquel ela vai continuar aqui de onde eu vou parar para prosseguir falando sobre ditadura, certo? Que aí entra no contexto do SEM2, né? Que o SEM2 foi uma escola inaugurada na década de 70, no início de 70, fica aí nesse contexto ditatorial. E aí, qual que é o nosso objetivo, a ideia aqui? Vocês, meninas, já coletaram todo um material, né, daqueles documentos, dos jornais e outras coisas, entrevistas. Então, esse material empírico, que a gente vai chamar assim, né, ele já está coletado, as fontes históricas e etc. E numa pesquisa a gente tem a parte prática e a parte teórica, né, de estudo, que é o que a gente vai usar para embasar a leitura, como a gente vai ler aquelas fontes, como a gente vai contextualizar elas, né? A gente tem que saber todo esse contexto. Então, por isso, a gente vai estar fazendo aí esses vídeos para vocês, né? Numa pesquisa convencional, assim, né? Com mais tempo, uma coisa exclusivamente dedicada para isso. Essa busca pela teoria, pelos aparatos teóricos, eles ficarão em encargo de vocês, né? Vocês teriam que sair procurando. Ah, eu vou estudar sobre o SEM 2. Então, história de Ceilândia, história do Distrito Federal, história da educação, tem que ter uma noção. Aí você vai buscando livros, artigos que abordem esse tema. Ah, eu quero estudar, sei lá, a aplicação do livro didático nas escolas em Ceilândia, no século passado. Século XX. Aí você vai ter que ler essa literatura. Pô, será que existe uma literatura científica sobre livro didático? Sobre produção de livro didático? Vamos ver, vamos procurar. Aí vocês teriam que fazer toda essa procura, ler bastante, né, os autores mais conhecidos, os trabalhos mais reconhecidos e criando essa base teórica. Como a gente não tem tempo de fazer isso, então por isso nós vamos simplificar essa parte teórica nas nossas aulas. Vocês já leram alguns textos, né, que a gente passou ano passado, os textos de metodologia científica e etc. Mas o andar normal da carruagem seria procurar todas essas referências e ler exaustivamente livros e artigos e etc. Mas a gente vai ficar aqui, vamos simplificar dentro dessas aulas, né? Então, eu vou falar aqui sobre um pouquinho do contexto educacional, onde o Centro de Ensino Médio 2 vai surgir, e é um contexto, tem um contexto da ditadura e tem um contexto de ser em Brasília, e isso torna especial, porque existia um plano de construção escolar em Brasília, que era muito diferente, a gente vai conversar sobre isso, mas também é bom antes ter uma noção, assim, vou tentar falar muito rapidamente sobre a história da educação escolar no Brasil, né? Então, quando a gente pega alguns autores ali, interpretações renomadas, a gente vai ter uma divisão de que a história do Brasil tem quatro fases, né? Começa ali com a colonização, com aquela coisa dos jesuítas, a catequização dos povos indígenas e também dos povos, depois vão chegar nos povos escravizados, mas principalmente os indígenas. Então já ali, né, os jesuítas vão chegando e construindo igrejas e escolas para alfabetizar, fazer estudo bíblico e fazer a catequização.
Então, essa seria uma primeira fase assim da história da educação do Brasil, mas veja que ela é uma coisa muito completamente vinculada à igreja e não tem uma sistematização assim, em todo o território, né? Vai ter um plano aqui para todo o Brasil ter uma educação a XYZ, não. Você tinha ali algumas orientações que vinham de algumas interpretações que existiam da igreja sobre como educar e escolarizar as pessoas, né? Tinha até um livro lá, Studium Ratiorium, que era como se fosse um manualzão, assim, de como ensinar e assim por diante. Isso foi aplicado no Brasil, nessa época da colonização. Ainda na época da colonização, vai vir uma segunda fase da história da educação, que vai ser vinculada às reformas pombalinas, né? O Marquês de Pombal, que vai ser um administrador, né, no Brasil ali do século anos 1700 e qualquer coisa, né? 1600, 1700, a gente vai ter essa transição para o pensamento iluminista. Então, essa influência iluminista, portanto, mais laica, vai chegar no Brasil por conta do Marquês de Pombal, que vai expulsar os jesuítas do Brasil, tem toda uma questão aí com a igreja, e vai haver uma laicização, uma tentativa de laicização da educação, né, de desvincular isso da igreja e colocar ali aos cuidados do Estado e assim por diante. Então seria uma segunda fase, mas ainda assim todo o território brasileiro e as instituições, mesmo as de Estado, elas vão estar sempre muito vinculadas com a religião, com a Igreja Católica, né, em especial. Depois disso, né, ali no século XIX vão ter avanços educacionais, né, também com essa progressão das ideias iluministas, das ideias positivistas, né, proclamação da República, o Estado busca se laicizar mais, mas o que importa para a gente é que vai ter uma fase da educação que vai acontecer no início do século XX, ali nos anos de 1920, 1930 principalmente, quando vai surgir todo um novo pensamento em relação à educação no Brasil, no mundo e no Brasil, né? Então a gente vai ter um movimento de alguns pensadores e algumas pensadoras, educadoras, que é chamado de Escola Nova. Seria uma nova escola de pensamento sobre a educação. Então, esses escolanovistas, lá no final da década de 1920, eles vão lançar um manifesto Escola Novista, que vai colocar novos pressupostos para a educação. E isso é importante porque é mais ou menos nessa época e com esse pessoal que vai surgir assim muito forte a ideia de criar um sistema de educação público, gratuito, né, para a população como um todo, que um país moderno, industrial, naquela época, ele não poderia viver sem um sistema educacional muito bem consolidado e minimamente padronizado e gratuito para a população. E essas ideias, assim, elas vão estar sempre em choque com, né, a igreja. A igreja sempre teve ali, como eu tenho dito, envolvida nessa questão do processo de escolarização da população brasileira. Mas as escolas novistas vão falar, a gente tem que fazer isso de maneira sistemática, educação gratuita, pública, de qualidade e com novos princípios, né, princípios mais participativos, né, aquela coisa do estudo ratiorium que eu falei antes, é aquela ideia do professor como o detentor de todo o conhecimento e a criança, o jovem basicamente é um banco onde você vai depositando ali todo o conhecimento, porque aquele indivíduo não tem conhecimento nenhum. E aí você vai depositando ali o conhecimento. Então, esse pessoal aí do Escola Novista, eles falam assim, não, a gente tem que criar uma educação que forme o cidadão. Então, tem a ideia aqui do cidadão, da cidadania. Tem que ter um conhecimento teórico, básico, né, para poder viver num mundo que vai se globalizando, que vai se modernizando, vai se industrializando, então vai se complexificando,
ao mesmo tempo que essa pessoa ela tem que estar inserida na ideia de nação, de país, só que os escolonovistas tratam isso de uma maneira democrática, a gente tem que formar, né, uma democracia, então a gente tem que formar cidadãos que aprendam a aprender, a gente ensina o jovem as coisas básicas, e só que é o básico o suficiente para que essa pessoa consiga continuar os seus estudos, a sua vida no trabalho, a sua vida cotidiana, porque ela está apta para aprender mais a partir dessa educação básica que lhe foi transmitida. Então, também os escolanovistas davam muita ênfase nessa coisa da prática, né? Da vivência, você tem que viver a educação. Então, novos métodos, o aluno, ele é uma pessoa ativa no seu processo educativo. E o professor, ele trabalha como um mediador, né? Um expositor, mas também um mediador de conhecimentos que vai agregar ao estudante ali. E aí isso é muito importante porque nesse pessoal aí da escola nova vai ter um rapaz chamado Anísio Teixeira. E o Anísio Teixeira, ele vai ser muito importante aqui para a história da educação no Distrito Federal. Ele é importante para a história da educação no Brasil, porque ele vai ser um dos grandes aí artífices da escola pública como a gente conhece hoje, da educação pública como a gente conhece hoje, né? Claro, esse processo da escola pública e tal, gratuita para toda a população, começa na década de 30, governo Vargas, mas ainda fica muito restrito à questão ali das classes médias, né? O ensino laico e público fica ainda muito restrito. Ao passar dos anos, na década de 40, década de 50, esse movimento vai tomando força. A escola pública no Brasil vai tomando força, sempre em atrito com as forças ali religiosas, né? Que queriam uma educação, defendiam até uma educação pública, uma educação gratuita, mas que tinha que ter um viés religioso e católico, especial, cristão. E a galera da escola não viu falou, não, tem que ser uma coisa, é laico, né? O Estado é laico, então a educação pode ter o ensino religioso na escola, mas ele tem que ser mais democrático, assim por diante. E o Anísio Teixeira é importante porque ele vai ser um dos formuladores dessas ideias. Ele vai ser uma pessoa importante que vai ocupar diversas vezes cargos muito importantes no governo, na questão no Ministério da Educação, em outras instituições públicas, fundando universidades e assim por diante, até que isso vai desembocar na construção de Brasília, que vai ser lá o plano do governo Juscelino Kubitschek, né? Todo mundo já sabe que na década de 50 ali vai ter como meta síntese. O governo Juscelino tinha várias metas, né? Malha rodoviária, transporte, indústria, não sei o quê. E aí vai ter uma meta síntese, uma meta entre todas as outras que vai funcionar como ponto de união ali de todas, que seria a construção de Brasília. A mudança da capital, né, do Rio de Janeiro para o interior. Pois muito que bem. É isso que o Juscelino vai fazer. Vai começar a construção, então, de Brasília. O contexto ali da década de 50 é o contexto de depois da Segunda Guerra Mundial, tá entrando ainda na Guerra Fria, tá ficando quente, mas ainda tem muito aquela ideia de, a Segunda Guerra Mundial acabou, é um momento de euforia, de crescimento econômico, pelo menos para o Brasil, né? De crescimento industrial, de crescimento econômico, de avanços ele, de várias pautas. Então tem um estado assim de uma certa euforia do pós-guerra, do Brasil também se inserindo no contexto internacional de formas bastante interessantes, né, bastante bem visto. Então esse otimismo ele vai tomar conta aí de grande parte aí da população, do governo JK, e da construção de Brasília, né, que também era vista ali de uma maneira bastante otimista por amplos setores da população. E nessa construção de Brasília, o Juscelino ele vai convidar
o Anísio Teixeira para fazer o plano escolar de Brasília, porque como Brasília, nessa euforia aí que eu falei do pós-guerra, do de um Brasil moderno, né? Oh, agora o Brasil está inserido nas relações internacionais com os países aí vencedores da Segunda Guerra Mundial, está na ONU, né? Um dos fundadores da ONU. Então a gente tem que ser um país de destaque e se modernizar. Então era a ideia de deixar o Brasil ali colonial para trás e agora é um novo Brasil. E o que melhor do que construir uma cidade do zero, né? O que melhor do que isso para expressar essa busca por um país moderno, integrado às Nações Unidas e assim por diante. Então Brasília tinha que ser essa vitrine, tinha que ser esse espelho, né, de onde que marca, né, um Brasil está para trás, um Brasil atrasado da colônia, e daqui para frente é um Brasil integrado, moderno, né? Então, tudo em Brasília tem que ser esse espelho de uma utopia, de um sonho, de um ideal. Então, por isso a arquitetura de Brasília, né? A arquitetura modernista, lá com Oscar Niemeyer, com Lúcio Costa, aquela coisa muito diferenciada, né? Nova, inovadora, tudo tinha que ser inovador. E tudo tinha que ser modelo. Tinha que ser um modelo. Brasília tinha que ser um modelo para o resto do Brasil. Não vai ser diferente com o sistema de educação. Então, ó, o sistema de educação de Brasília, assim como outras coisas, tem que ser um modelo para o resto do Brasil. O Brasil tem que olhar para isso aqui e ter isso aqui um espelho. E o Anísio Teixeira vai ser convidado a fazer o plano escolar de Brasília, um plano modelo, já que ele já era, na década de 50, uma pessoa muito conhecida, né? Tinha criado um conceito de escolas públicas lá na Bahia, numa escola experimental, e isso deu visibilidade para ele e tudo mais. E curioso até que o Anísio Teixeira ele era um cara contrário à construção de Brasília, né? Tinha, claro, várias pessoas contrárias à construção de Brasília, né? Que eram críticas a isso. Mas ele vai ser convidado e ele vai vir fazer o plano escolar de Brasília com entusiasmo. E aí ele vai se inspirar nessa escola modelo, se não me engano, Bento Carneiro, se não me engano, o nome do conjunto lá, na Bahia, que ele fez como modelo do que ele achava que deveria ser as escolas no Brasil, que era o modelo de escola parque e de escolas classe. Todo mundo conhece, né? Escola classe, já ouviu falar de escola parque. Então isso é uma ideia do Anísio Teixeira. Então qual que era a ideia do Anísio Teixeira? É a ideia da escola nova, né? Aquelas ideias que eu falei antes. Você vai ter as escolas classes que vão ser complementadas por escolas parque. Então a escola classe, ela tem esse nome porque ela é uma classe fechada mesmo, a ideia de escola mais tradicional, onde o jovem vai aprender aqueles conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade e que são necessários, que são vitais de serem aprendidos para criar ali uma base de conhecimentos forte o suficiente para permitir o avanço nos estudos, né, essa flexibilidade. Então, por isso se chamava escola classe. Então, o indivíduo vai lá nas escolas classes em um turno e no contraturno vai sair da escola classe e vai frequentar a escola parque, que, como o nome diz, é um parque de atividades. Seria um momento ali de diversificação das atividades educacionais mais voltadas para a prática e não para a teoria. A escola classe é para aplicar a teoria. A escola parque é para ter um ensino técnico, né? Ou seja, onde o jovem já aprenderia ali algum ofício, naquela época, né, eram coisas importantes, carpintaria, mexer com algumas questões elétricas, né? Então ter essa parte do ensino técnico e também do esporte, visar o civismo, né? Uma escola que eduque o cidadão para uma sociedade democrática. Então, onde vai ter lá círculo de debate, vai se passar filme, vai ter teatro, né? Então, vai ter uma formação ali para o estudante
interagir socialmente, criar, usar da sua criatividade e assim por diante. Seria esse o objetivo, assim, resumido, das escolas parque. Então, isso o Anísio Teixeira já tinha feito no início da década de 50 na Bahia. Quando ele é chamado para Brasília, ele fala: bem, como é uma cidade que vai ser construída aqui com modelo aberto e do nada, eu posso ter uma liberdade também de criar um sistema educacional com muito mais facilidade. E aí ele vai aplicar essa ideia da escola parque e da escola classe em Brasília. Então aqui na imagenzinha, ó, não sei se dá para ver, né? A minha seta mexendo na imagem, acho que não dá. Mas você tem aqui uma quadra, o desenho de uma quadra do plano piloto, né? Que seria uma quadra modelo, padrão. E aí, se você, não sei se dá para ler ali a legenda, para quem está vendo a imagem, mas tem aqui a legenda: residência, comércio, igreja, né, que é a ideia de que cada quadra do plano piloto teria que ser assim, um microverso, teria que ser completo nos serviços que se ofereceriam ali à população. Então, uma quadra teria que ter as escolas, teria que ter a igreja, né, que é o espaço de socialização, o cinema, teatro, que são outros espaços de socialização importantes, e o comércio, várias residências. Estão tudo ali misturado. Você pode ver ali que tem uns nomezinhos, né? A igreja ali no meio, as residências. E aí você vê que tem ali, bem grande, uma escola-parque, em verdinho, os quadradinhos, né, os predinhos verdes são vinculados à educação. Então você tem ali um quadradão escola parque, e se você olhar bem ao redor, tem outros quadradinhos ao redor do conjunto, de um conjunto de quadras, né, não de uma quadra, mas de um conjunto de quadras, que são outras escolas. Essas seriam as escolas de ensino médio, as escolas fundamental, infantil, que a ideia era essa: você pegar, você ter o estudante que ele frequenta de manhã a escola classe, o centro de ensino médio, e aí a pé ele sai e vai para a escola parque. E aí seria a ideia também do ensino integral, de tempo integral, de manhã e de tarde, mas também de uma concepção humanística integral. Você forma a teoria e forma a prática, forma a socialização, a criatividade, a técnica, né? E aí na escola parque o estudante escolheria o que fazer. Ah, eu vou fazer esporte, ah, eu vou fazer carpintaria, ah, eu vou fazer curso de fotografia, que era um curso que na época, que no início do Distrito Federal, chegou a ter, né? Curso de fotografia. Fotografia na época é uma coisa completamente nova. Ter uma câmera fotográfica é uma coisa cara, né? Então era uma profissão, assim, né? Uma coisa muito diferente para a época. Então tudo isso era o objetivo. Então esse aí era o plano, foi o plano de construção escolares do Anísio Teixeira para Brasília, e a gente sabe, isso até certo ponto vai ser construído. A gente vai lá no plano piloto, temos uma série de escola parque, as escolas classe de ensino médio ficam ali dentro das quadras e assim por diante. Só que, claro, a gente vai ter os problemas, né? O primeiro problema é o fim do governo JK. O Juscelino, ele era um governo que dava muita atenção para essas questões, né? Até porque era uma plataforma de falar: ó, meu governo foi bom, fez esse tanto de coisa aqui. Quando o governo JK acaba, já tem um problema, porque muitas das escolas que eram para ficar prontas para a inauguração de Brasília, que seria ali no ano de 1960, abril, né, de 1960, não estavam prontas, estavam, não só escolas, tinham várias obras atrasadas. Mas, assim, a cidade foi inaugurada, porque tinha já o mínimo que se considerava, e ia continuar em construção durante muito tempo. Então, tinha muita coisa para construir em Brasília quando ela foi inaugurada. Muita coisa que estava em etapa de construção e muita coisa que ainda tinha que ser construída e estava nos planos originais, lá já estava desenhado, já estava marcado tudo. Quando entra o governo do Jânio Quadros, né, o Jânio ele não vai dar ali tanta atenção para essa questão de Brasília, vai dar uma pisada no freio, então o dinheiro chega menos, as construções de escolas e outras coisas ficam mais prejudicadas, mas ainda assim vai se avançando, né? Em 1960, 61, você tem a inauguração de grandes escolas aí no seguindo o plano original, né? O Elefante Branco, o Caseso e outras escolas, né? Essas são algumas das mais antigas, todas ficam no plano.
Aí chegando, passando o ano 61, e o governo do Jânio o Brasil também começa a entrar em crise. O governo do Jânio é aquele que ele abdica, aí vem o vice, que é o João Goulart, aí os militares não deixam o João Goulart assumir, aí ele só tem que assumir se, se ele aceitar o sistema parlamentarista, e vai gerando uma complicação. Então, o Brasil vai entrando em crise também, né? E isso tudo vai afetando a Brasília, a construção de Brasília, a continuidade das construções e de tudo, e junto também com o crescimento da população. Porque a gente sabe que a ideia de Brasília é ser um centro administrativo, político-administrativo, né, onde vai concentrar ali os órgãos de comando do Estado, né, o executivo, o legislativo, o judiciário, e os setores administrativos para sustentar isso. Né? É uma cidade administrativa, uma cidade de Estado. E o plano original era para comportar isso. Não se previa que, que o Distrito Federal, que Brasília, fosse uma cidade que ia se expandir muito populacionalmente. A ideia era restringir, né? Então, assim, ó, Brasília tem que ter 500 mil de pessoas só em 2000, 1980 e tanto, depois de tantos anos, né? Tinha todo um planejamento para isso, que foi tudo por água abaixo. Claro que foi tudo por água abaixo, porque as pessoas que vieram construir Brasília, né, os candangos, né, os pioneiros aí como são ditos, viram na oportunidade claro, eu estou aqui empregado, estou construindo uma cidade, mas bem, é uma cidade, ela tem estrutura, eu não preciso ir para outra obra, para um outro canteiro de obra, em um outro local no Brasil, que o Brasil estava cheio de canteiro de obra na época do Juscelino, né? Trabalhar para poder viver. Eu já estou aqui no trabalho, a cidade vai continuar sendo construída, né? E tem várias oportunidades aqui, né? A propaganda também que se fazia de Brasília como local de oportunidades e tudo isso. Isso vai fazer com que grande parte dessa população, dos pioneiros, dos trabalhadores e trabalhadoras, se fixem, obviamente, no Distrito Federal. E vão ficar aqui. E isso não era previsto. Né? Ou não se queriam que fosse assim. A ideia era que, depois que construísse Brasília, outras obras, grandes obras que se faziam, iam atrair essa mão de obra, que uma vez terminado Brasília, esses trabalhadores iam se deslocar para outros postos de trabalho em outras grandes construções que tinham na época. Sei lá, hidrelétrica que construía na época, né, e tal, e aí a ideia era essa, obviamente que deu errado aí, porque faz todo sentido, né, se você pensar com a cabeça aí do candango do pioneiro, ficar aqui em Brasília, é uma cidade, a cidade está pronta, né? Eu construí ela, tem emprego, tem muito emprego por aí dando sopa, entre aspas, é vantajoso eu ficar aqui, isso vai fazer com que a população cresça muito. A gente também tem a questão no Nordeste, vão ter secas assim muito grandes naquela época, década de 50, isso vai forçar a migração da população nordestina exatamente para onde fosse atrativo, que era onde tinham essas obras. E a obra mais atrativa era Brasília, que é uma cidade. Então, isso vão ser alguns dos motivos, né, para que a população cresça muito mais rápido e o governo não vai saber lidar com isso, a gente sabe que não soube lidar com isso, né? Tanto que já ali no começo de Brasília já crescem ali, na época chamava cidade satélite, né? Então vão se criando as cidades satélites, né? Taguatinga, depois na década de 70 vai vir Ceilândia, mas tinham várias invasões, né? Ao redor do plano piloto, tudo isso era mal visto, né? Pelas elites da época e porque não estava nos planos. Então ali, quando a gente olhando para a educação, a gente já vai começar que esse problema da população, muita gente, vai faltar escola. Isso já é um problema. Então tem que acelerar a construção de escolas. Só que não vai dar para construir tanta escola. Então aquela ideia lá do ensino integral, de tempo integral, a criança vai na escola clássica, na escola parque, né, e tudo tem uma qualidade de ensino público muito mais elevada. Já em 1962, isso aí fica quase que inviabilizado, ou seja, 2 aninhos depois da inauguração de Brasília, porque tem tanta gente que fala assim, não, não dá, tem que ter 2 turnos, não tem como ter um ensino integral para todo mundo, porque não tem escola para isso.
não tem quantidade de construção escolar para isso. Então a gente vai ter que simplificar esse processo. Então, como coloca aqui, eu vou ler o trecho, que são de professores, né, da época, aqui no início de Brasília. Eles falam assim, mais ou menos, né? Em 62, com a carência de recursos, o ensino em tempo integral proposto se viu praticamente inoperante. Praticamente inoperante. E em 63, o Elefante Branco, né, a escola é bastante famosa, testemunhou a demissão coletiva de professores, diretores e assessores, indicando que já nesse período não havia sido possível conciliar os ideais de ensino, a luta pela escola participativa, com o arbítrio das intervenções políticas, já que de turbulências que o Brasil estava passando, né? Como eu falei antes, tanto no campo pedagógico como no campo administrativo. Como consequência, se iniciaram as desconfigurações do ensino em Brasília, que apesar da resistência dos educadores, né, a essa situação, estava inserida em um contexto maior de recrudescimento político que tem encerrado seu ciclo com o golpe de 64. Né? Então, em 63 acontece toda essa confusão aí, em 64 já vem um golpe militar. Né? Então, o Brasil já está nesse contexto de crise política muito aguda, né? É a Guerra Fria já quente, e o Brasil inserido, né, nesse contexto. E isso vai impactar, ó, veja como tudo isso impacta a questão da educação, a população, a falta de escolas, né, o investimento que vai ser um pouco diminuído depois do governo JK em relação à construção de Brasília. E, é claro, o principal é essa grande falha, né, de não prever que os trabalhadores vão ficar na cidade, em grande parte, né? E aí vão se criar, não vai ter lugar para todo mundo, o governo também não vai elaborar planos de habitação para essa população, principalmente população pobre, e a gente vai ter esses problemas aí. Muito bem, passando aqui o slide. Resumindo aqui, antes mesmo do golpe, todo esse plano que o Anísio Teixeira tinha feito, é né, um plano muito bom, diga-se passagem, muito avançado até para os dias de hoje, e ele já foi sofrendo ali essas interferências, né? Falta de investimento, população muito grande, etc. E assim por diante. Agora, o golpe de 64, ele dá ali a guinada, um golpe mais duro nessa questão da educação, não só no Distrito Federal, mas no Brasil todo. Primeiro que com o golpe de 64, você vai ter os expurgos, né, uma demissão de uma série de professores que eram considerados inimigos, né, dos militares e tal. Inclusive, tem aqui no arquivo público do Distrito Federal as atas de onde você tinha ali quem estava sendo admitido, demitido e etc. E nessa época, assim, bem no início do golpe, primeiro mês do golpe, você vê que tem uma série de pessoas, na educação em especial, que vão ser demitidas só por motivos políticos mesmo, né? Como punição, infelizmente. E também a gente vai ter o desinvestimento. A ditadura ela vai cortar a verba aplicada para a educação em todo o Brasil pela metade, um pouco abaixo da metade. Né? O governo João Goulart, que era o anterior, você tinha ali um pouco mais de 11% do PIB dedicado para a educação. Com a ditadura vai cair ali para um pouquinho abaixo da metade desse quantitativo do PIB em investimento, né? Metade aí de 11%, 11,7,5%, negócio assim. Então aqui eu vou ler mais alguns trechos, né? Ó, com o golpe, as listas de demissões dos chamados atos da Revolução atingem os educadores da capital e os sindicatos são fragilizados. Também as entidades estudantis, né? Grêmios estudantis, a UBS, União Brasileira dos Secundaristas, né? Vão ser, ao longo aí do tempo, não imediatamente ao golpe, mas ao longo do tempo vão ser fechadas, vão ser proibidas. Ao mesmo tempo, a centralização e a limitação das estruturas de gestão e administração dos órgãos coordenadores da educação e das próprias escolas fizeram perder grande parte de sua autonomia administrativa e pedagógica.
que era uma característica essencial para o plano do Anísio Teixeira dar certo. As escolas têm que ter autonomia, elas têm que ter uma democracia interna, né? Que hoje a gente chama isso de gestão democrática. Na época não tinha esse nome, mas era um germe, né, do que a gente tem aí da ideia das escolas de hoje de gestão democrática. Cada escola ela tem o seu processo de decisão democrática entre professores, quando é necessário convocar os alunos, convocar os pais, né, para as assembleias e assim por diante. Então, essa centralização das instâncias de decisão nas escolas e seus órgãos correlatos, aliadas à posterior adoção de concepções educativas tecnicistas, aumentaram progressivamente o endurecimento do regime militar, que atingiu seu ápice em fins da década de 60, né, em 69, 68, com a decretação do AI-5, fato que resultou em um grave desvirtuamento das propostas iniciais da educação em Brasília. Então, você tem aí a perda de autonomia e da democracia interna das escolas para decidir uma série de questões. E uma outra fase na história da educação do Brasil é uma fase que vem com a ditadura militar, onde a ditadura ela vai apregoar uma educação que a gente chama de tecnicista, ou seja, a escola ela serve para formar mão de obra barata. A escola pública serve para formar mão de obra barata para as empreiteiras, para as construções e assim por diante. Então, a educação ela não é uma educação reflexiva, é uma reflexão onde você, aquela coisa decoreba, você vai decorar isso aqui, por quê? Porque sim. O que importa é que você saiba calcular as 4 operações matemáticas para poder mexer numa máquina, numa indústria, e seja alfabetizado também para poder ler as coisas ali, né? E nesse sentido, também o indivíduo ele vai se integrar ao país como e apenas como mão de obra. Então, aí, veja que esse é contrário à ideia do Anísio Teixeira, que era a ideia lá de formar também a mão de obra, mas formar o cidadão, formar 3 eixos, né? O desenvolvimento intelectivo do indivíduo, o desenvolvimento social, socializante, para pessoa que é um cidadão, então ele sabe as regras, ele sabe participar da sociedade democrática e também que vai se inserir no mercado de trabalho. E a ditadura ela reduz esse horizonte muito para essa questão assim de nacionalismo, questão, né, de sustentar a ditadura, um nacionalismo ufanista, né, um patriotismo exacerbado e muito vinculado à visão dos militares, à interpretação dos militares do que é patriotismo e formar a mão de obra barata, né? Então isso aí vai arrebentar com esses planos educacionais no Brasil como um todo e no Distrito Federal. Muito bem. Então, essa é a situação. Aí a gente vai para a Ceilândia, né? Então, aí, igual eu estava falando, contrariando o plano inicial dos seus idealizadores, o Distrito Federal já possuía, em 1969, 500.000 de habitantes. E aí, os planos era que só devia ter 500.000 de habitantes no Distrito Federal lá nos anos 90, 80, um negócio assim. Em 69 já tinha esse número, né? A maioria dessas pessoas se encontravam nas então chamadas cidades satélites, né? Que a gente chama de RA, ou só de cidade, né? E também em assentamentos ao redor do plano piloto, né? Então teve vários assentamentos, né? Como se fossem favelinhas, né? A Vila do Iapi, Morro do Sabão e tal, que as pessoas faziam seus barracos ali, né? E aí, em 1970, 71, Hélio Prates, que era prefeito, governador aí do Distrito Federal, ele vai aprovar, né, também nesse contexto da ditadura, a Campanha de Erradicação de Invasões, a CI, dando origem ao que viria a ser a cidade de Ceilândia. Então a ideia era o que? Era pegar todas aquelas invasões que estavam tendo ao redor do plano piloto ou dentro do plano piloto. Como assim dentro do plano piloto? Tipo, sei lá, pessoas pobres morando na asa norte, na asa sul, então era considerado invasão isso aí, morando nos apartamentos mesmo. Então elas foram todas movidas, migradas do plano piloto, falaram, a gente vai colocar vocês numa cidade nova. Só que não tinha cidade nova, não tinha nada, não tinha estrutura, e que
viria a ser a Ceilândia, né? A ideia era que fosse ali atrás de Taguatinga, que é uma cidade que já existia, e que seria parte de Taguatinga. Mas depois, é claro que eram tantas pessoas, né? E numa situação social tão diferente do que já era Taguatinga, que teve uma dinâmica própria, e assim por diante, acabou virando uma cidade diferente de Taguatinga, né? E que bom que virou uma cidade diferente de Taguatinga também, no final das contas, né? Então, muito rapidamente, essa cidade passou a concentrar, sem condições mínimas apropriadas, né, uma parcela muito grande da população do Distrito Federal em condições ali de mais humildes, né, pessoas de classes mais baixas, e com essa ideia também de limpeza do plano piloto. O plano piloto tem que ter a elite, né? A ideia e a mentalidade das pessoas na época, ainda hoje, né, em grande parte, mas na época muito mais forte, era que o pobre, não, o pobre tem que estar, não pode estar aqui, no centro, no coração, no modelo, né, da, da cidade, da capital, não, elas têm que ir para lá. O que contraria a ideia do próprio Oscar Niemeyer, né, quando construiu lá Brasília, ele falava, ó, Brasília, a ideia, quando estava fazendo os blocos, naqueles prédios, era de que o prédio, no mesmo prédio onde ia ter um embaixador, um deputado, ia ter a, a faxineira, o operário, o comerciário, assim por diante, né? Mas assim, o cara ele fez o prédio, né? Não é ele que manda nas dinâmicas políticas sociais, né? Mas o plano era esse. Então, no contexto aí ditatorial, o regime buscava sua legitimidade frente à população, no início dos anos 70, muito a partir da ideia de demonstração de serviço, né? Realizar grandes investimentos em obras públicas, né? A despeito da diminuição da qualidade desses serviços, como na educação. E também porque o endurecimento do regime, né, a repressão, já tinha chegado no seu auge. No final da década de 60 atinge um ponto ali bastante tenso, e na década de 70 a gente tem uma estabilização da ditadura, no sentido de que já se reprimiu grande parte dos movimentos de contestação, dos movimentos de guerrilha, já se reprimiu os protestos, os manifestantes, então é, a ditadura vai buscar se legitimar a partir da construção de grandes obras, de grandes benfeitorias, claro que ao mesmo tempo em que tem um arroxo salarial, né? Ou seja, a inflação ela cresce muito, os salários diminuem e assim por diante, que era a receita do Delfim Neto na época, né? Que era um dos ministros da economia na época. Não, o bolo tem que crescer, a economia, né, tem que crescer, a gente vai concentrar riqueza, vai empobrecer todo mundo e concentrar riqueza na mão de quem já é rico para depois dividir o bolo. Só que a gente sabe que nunca divide esse tal desse bolo, né, da economia, mas ele falava desse jeito, né, e a ideia era essa, né. Então era isso, né, o contexto ali de como vai nascer a Ceilândia e que vai encaminhar para o nosso 102 aqui. Ao mesmo tempo, né, na questão, na seara da educação, em 1971 vai ser implementada a Lei 5.692, que vai reestruturar o ensino no Brasil. Essa lei ela vai ser chamada de LDB de 71. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É como se fosse assim a Constituição da Educação. É a lei que vai reger toda a educação no Brasil. Essa lei, a primeira, era a LDB de 1961, lá do governo do João Goulart, antes da ditadura. E a ditadura ela foi alterando a educação, alterou tanto que falou assim, não, vai ter que criar uma lei nova para regulamentar e mudar tudo. Né? Aí vai inserir essa coisa, igual eu tinha falado, mais uma educação mais técnica, tecnicista, decoreba, e essa coisa toda. E isso vai estar refletido na LDB de 71. Inclusive, ela traz coisas que até hoje a gente tem. Vai substituir o antigo colegial e ginásio pela estrutura que a gente conhece hoje de ensino básico, que é ensino fundamental, ensino médio, né? Primeiro e segundo grau. O segundo grau seria o ensino médio, né? Na época chamava assim, segundo grau, aí depois foi ensino médio e assim por diante.
Então, foi nesse contexto aí da política nacional ditatorial, em busca de outras formas de legitimidade, da aplicação de uma nova lei que mudava a estrutura da educação no Brasil e da busca pelo controle populacional do Distrito Federal, que se dava a partir do processo de favelização, de exclusão social operado pelo próprio GDF, né, pela Codeplan, Codeplan? Não, esqueci agora o nome do órgão, né? Mas pelos próprios órgãos de Estado que seguiam muito a lógica do mercado, né? Então é o Estado, então as terras são todas do Estado, no Distrito Federal, mas o Estado passou a operar como se fosse um vendedor privado. Especulação imobiliária, né, se entregou à especulação imobiliária, não fez planos de programas de habitação, sabendo que tinha toda essa população, né? E aí, resultado é que grande parte da população pobre, grande parte, não, a maioria da população pobre, ela vai sofrer esse processo de exclusão social e de favelização, onde vai jogar para fora do centro, né, distante do plano piloto, essa população mais humilde, né? Muito bem. E muito rapidamente aqui no Distrito Federal, como ainda era Brasília, né, ainda era um modelo para o Brasil, muito rapidamente essas leis novas de educação eram aplicadas. Então, a LDB de 1971, ela passou a ser aplicada muito rapidamente no Brasil, junto com outras determinações que a gente vai falar, né? Mas passando aqui o slide, olha só. Então, correndo atrás do tempo perdido, pela omissão de atendimento aos recursos urbanos básicos, as cidades fora do eixo do plano piloto, né? Então, o governo vai, putz, ó, tem muita gente foi jogando essa galera para fora do plano, sem dar a mínima estrutura. Chegou na década de 70, não tem mais como correr, tem que dar alguma estrutura para essa população, e correndo atrás desse tempo perdido, e nessa década de 70, época de grandes obras aí, né, nacionais, que é como o governo militar vai buscar se legitimar, vai ter um plano, é o Programa de Construções do triênio 71-73, de várias escolas. Aí você vê na imagem, ó, uma quantidade muito grande de escolas aqui, ó, um total de um planejamento de 38 escolas a serem construídas em 3 anos. A maioria você vai ver aqui, ó, em Planaltina, Sobradinho, Brasilândia, Ceilândia, Taguatinga, Gama, Guará, Guaraú, Cruzeiro. Poucas estão no plano piloto. Ainda que a gente possa considerar assim o Cruzeiro, né, ali bem próximo do plano piloto, né, mas a maioria, a imensa maioria, você vê que é realmente nessas regiões periféricas do Distrito Federal. E o que isso vai impactar no modelo de educação em Brasília? Vai acontecer o quê? As escolas desse novo plano educacional, que vai buscar se adequar à LDB de 71, esse ensino tecnicista, né, e etc., ele vai pegar o plano, vai resumir, simplificar o plano do Anísio Teixeira, aquele plano lá de escola parque, escola classe, porque isso é caro. Um modelo escolar como o Anísio Teixeira planejou, que é mais complexo, claro, tem mais qualidade, ele é caro, é mais demorado. Então, os militares, esse governo aí da ditadura, ele vai simplificar a coisa e falar assim: ó, vamos fazer então escolas que vão ser centros interescolares. Era a ideia de juntar a escola-classe com a estrutura da escola-parque num prédio só, numa edificação só. Então, são planos aí, quando a gente olha para o mapinha aí que está na imagem, o mapinha da escola, né? Esqueci o nome. A planta da escola. Você vê que são escolas maiores, né? Com uma grande quantidade de salas de aula, sala, laboratório, auditório e assim por diante, né? Mas tudo numa mesma escola, que seria uma sala de aula junto com laboratório, junto com auditório, junto com esses espaços educacionais diferenciados, que ficariam lá no plano do Anísio Teixeira na escola parque, né? Quadra de futebol, quadra de poliesportivo, esse tipo de coisa. Então, o plano de construção escolares do Distrito Federal ali no meio da ditadura,
ele vai se dar simplificando e distorcendo o plano do Anísio Teixeira, né? Porque, ao mesmo tempo que isso é um investimento em educação, mas lembra que a ditadura cortou, né, bastante do investimento em comparação com o que tinha antes. Então, eles tiveram que dar conta dessa maneira. Então, vou ler aqui o textinho, ó. As escolas a serem construídas no plano de 71, 73 eram baseadas em uma simplificação da estrutura física e das concepções pedagógicas do sistema de escolas classe e parques em vigência no plano piloto. Porque, veja, as escolas parque, elas no plano piloto foram inauguradas. Elas foram inauguradas. Muitas delas, dá para ter mais, mas foram muitas lá, uma grande porcentagem inauguradas. Então, lá no plano piloto, você tinha esse modelo aí. Saía da escola classe e ia para a escola parque. Tem uma qualidade de educação melhor. E veja que esse plano de centros interescolares que reduziam e simplificavam essa estrutura, elas vão estar presentes apenas fora do plano piloto, né? Então, isso tem a ver com a questão de que para a população mais humilde, mas eu vou dar um serviço mais capenga, né? Vou dar um serviço público, como não é para elite, como não é para classe média, média, para classe média baixa, alta e etc. Então a gente simplifica, né? A gente reduz os custos e assim por diante. Então tá aqui, ó, eram escolas intituladas Centros Interescolares, que funcionavam como uma mistura de escola-classe e escola-parque, em um único espaço físico, e que operava sistemas de rodízio entre alunos de diferentes turnos e atividades extracurriculares. E aí as fontes aqui mostram até que chegou a existir 4 turnos, né, nessas escolas interescolares. E se a gente pensar, né, que já é difícil você conciliar, ter um turno da manhã, um turno da tarde e um turno da noite, que é o normal, né? Muitas escolas aqui no Distrito Federal são assim, e funciona bem. Tem um turno da manhã, né? O pessoal que estuda de tarde, o pessoal que estuda de noite. Mas você imagina fazer 4 turnos. Eu não sei nem como é que faz isso. Não consigo imaginar como é que você coloca 4 turnos de funcionamento de escola, exatamente porque você tinha pouca escola para muita gente. E isso só acontecia, claro, na periferia do Distrito Federal. Lá no plano piloto estava certinho, com suas distorções também, é verdade, por causa da ditadura e tudo, e da população, até antes, né, já tinha essas distorções, de acabar com o ensino integral, mas não chegou a ter 4 turnos, né, no plano piloto. Não que eu saiba em nenhum momento. Então, ó, é possível analisar que esse projeto, ao molde de outros projetos do período, claramente privilegiava a expansão quantitativa do sistema de ensino a fim de evitar a super sobrecarga com o crescimento acelerado da população brasiliense, em especial aquela concentrada nas periferias em decorrência da própria falta de planejamento urbano e da exclusão da classe trabalhadora em uma cidade pensada para ser apenas um centro político administrativo do funcionalismo público, né? Ou seja, seriam as classes mais elitizadas aí. Ainda assim, né, a gente tem o legado do plano educacional do Anísio Teixeira, que ele deixa em Brasília, que teve várias distorções, mas ele foi mais ou menos continuado. Veja, nos centros interescolares, eles tentaram, mesmo que simplificando e reduzindo a ideia do Anísio Teixeira, mas construir escolas que eram maiores, né, e etc. Que, por exemplo, hoje, claro que não, essa análise não serve para aquele período, mas hoje a gente tem uma escola aí como o 102, que é uma escola grande, que a gente não tem que fazer 4 é, turnos para conseguir atender a população, a gente tem 2, de manhã e de tarde, e para 2 turnos, né, que seriam 1.000 alunos por turno, é uma escola que, com todas as suas dificuldades que a gente sabe que tem, é uma escola bonita, né, tem um espaço amplo, tem sala de laboratório, você tem um potencial, né, mas a ideia era para ser melhor do que isso, era para ter ali uma escola parque em Ceilândia Norte, uma, duas escola parques em Ceilândia Norte, para que vocês aí, estudantes, pudessem sair do centro de ensino médio, da escola classe, e depois ir fazer lá um laboratório, um curso de fotografia, um curso de não sei o que, na escola parque, né? Um esporte, se profissionalizar também no esporte, nas escolas parque, né? Mas claro que
teve essas distorções e muito do que foi mantido no, no, no sistema educacional mantido da ideia da Anísio Teixeira também foi por aqueles educadores, né, que não foram expulsos, demitidos pela ditadura e que estavam ali fazendo alguma resistência dentro dos planejamentos e assim por diante, né. Existiam ainda conflitos na ditadura, né, em relação ali ao dentro da máquina pública, né. Muito bem, então tudo isso para falar desse contexto do que foi educação em Brasília, Ceilândia, né, na década de 60, 70, porque o 102 foi uma escola criada em 73. Então a gente vou parar por aqui, até porque já vai dar 1 hora de que eu estou falando nessa aula. Viajei, né, dei umas viajadas aí, mas espero que tenham entendido. Então a gente fecha aqui. Esse é o contexto, né, da história da educação, um pouquinho no Brasil, um pouquinho qual que vai ser a história da educação no Distrito Federal, o plano do Anísio Teixeira e o que acabou se tornando, por causa, né, da falta de desinvestimento que já começa antes da ditadura e com a ditadura chega no seu ápice, no seu pico, né? Inclusive é importante lembrar que o Anísio Teixeira ele foi assassinado pela ditadura. Ele foi assassinado em 1976, se eu não me engano. Ele voltou depois para o Rio de Janeiro. Ele era baiano, mas ele voltou para algum cargo ali no Rio de Janeiro em relação à educação. E claro, como ele tinha essas ideias, né? Escola pública, de qualidade, gratuita, não defendia o ensino técnico, que era o que os militares queriam, não, isso tem que ser um ensino mais crítico, tem que ser um ensino mais prático, não pode ser só para formar mão de obra barata, então ele, né, tem que investir mesmo muita grana para formação de profissional. Só claro, você investe nisso aí, você também investe em que a população tem uma capacidade crítica contra a ditadura e outras coisas que não eram do agrado dos militares, e infelizmente ele foi assassinado. Anísio Teixeira foi assassinado ele foi sequestrado, foi torturado, foi morto, e aí para forjar a morte dele, né, jogaram o corpo dele dentro, e ele já era idoso, isso acho que é uma coisa até assim, agrava mais, ele já era uma pessoa idosa, devia ter seus 60, quase 70 anos por aí, sei lá, e jogaram o corpo dele dentro do fosso do elevador do lugar onde ele trabalhava lá, no Rio de Janeiro, certo? Então, infelizmente, aí, o próprio Anísio Teixeira foi uma vítima da ditadura, né? Pelas ideias que ele defendia para a educação e tal. E ele não era comunista, não, né? Claro que eles falavam que era comunista, aquela coisa toda, mas não, ele passava até longe, assim, né? Dos ideais comunistas, mas já era o suficiente ali para ser taxado de comunista, de subversivo, que acabar com a ordem, né? Que os militares desejavam e foi suficiente para que ele fosse assassinado, torturado e tudo. Então aqui a gente já vai entrar já entraria na parte da ditadura, né? Mas só para concluir mesmo, nesse contexto do plano de construção das escolas de 71 e 73, caracterizado por um lado por uma política de Estado de expansão quantitativa, mais do que qualitativa, e por outro um esforço dos trabalhadores e trabalhadoras da educação por manter alguma qualidade ali, que aos moldes do Anísio Teixeira, que vai ser fundado no dia 6 de setembro de 1973, o Centro de Ensino de Primeiro Grau número 5 de Ceilândia. Esse 102, depois que a gente foi ter esse nome 102, né? Centro de Ensino de Primeiro Grau número 5, depois vai ser Centro Interescolar número 1, era número 2, depois vai ser Centro Educacional 2, Centro de Educação 2, Centro de Ensino Médio 2, pronto. Né? Depois de vários nomes aí. E aí aqui a gente já entra na história da ditadura, eu acho que essa parte que vai ficar com a professora Raquel, né? Como que a escola, a história do 102 se articula com a ditadura, aí a Raquel vai falar com vocês, né? Contar um pouco sobre o que é a ditadura, contexto amplo, e depois falar nesse contexto aí mais focado
no 102. Aí aqui tem uns slides, né, que a professora Raquel vai trabalhar também com vocês. Mas deixar aqui de recomendação alguns livros que contam um pouco dessa história. São livros da editora da UNB, não são, acho que você encontra eles, não são caros na promoção, que é Nas Asas de Brasília, Memórias de uma Utopia Educativa. Então vai contar aqui, ó, de 1956 até 64, como que foi pensado, como foram as experiências, quais foram as primeiras escolas, a seleção de professores, de professoras, a primeira greve, né? Quando o Brasil inaugura já tem greve de professor, por conta que não cumpriu ali os acordos que estavam previstos, né? O próprio Juscelino Kubitschek não cumpriu. Para os educadores e as escolas não estavam prontas, toda aquela questão do atraso, vai ter a primeira greve. Então é um livro que eu recomendo, assim, um livro muito bacana. Ele é muito saudosista, aquela coisa muito assim, ai, muito romântica. É a única crítica que eu tenho ao livro, mas é um livro muito bom. E também aqui tem uma continuação, que é o Anísio Teixeira, seu legado à educação do Distrito Federal, História e Memória. Então vai falar aí do método do Anísio Teixeira, as coisas que ele pensava, né? São livros, então, muito bacanas para a gente pensar a educação no Brasil e em Brasília. Né? E são livros aí da UNB, você encontra com facilidade, são baratos. Acho que se você for na UNB, lá dentro da UNB tem a editora da UNB, a loja, livraria, aí sei lá, sempre você chora, você consegue um desconto, fala que é aluno da UNB, alguma coisa assim, que você ganha um desconto, não é difícil de achar e são livros muito bacanas mesmo, recomendo. Tem aqui outras recomendações que são as referências de leitura, vai estar no slide aí para vocês, ok? Então, um abraço, meu boa noite, já deu 1 hora aí de vídeo e até logo mais.